Olá pessoal, meu nome é Felipe e no vídeo de hoje eu vou falar aqui de 4 livros bem legais sobre computação, enfim, tecnologia, programação, para você se desenvolver se você está iniciando na área de tecnologia. Então vamos direto para as recomendações que eu separei aqui para vocês. O primeiro livro, que eu queria falar nesse vídeo é o livro Entendendo Algoritmos. O livro Entendendo Algoritmos é muito legal, ele está aqui na prateleira aqui, não vai dar para ver, mas enfim, vou colocar aqui a capa dele no vídeo. Mas é um livro muito legal porque ele compara algoritmos, ele compara a velocidade de certos algoritmos, ele te explica de um jeito um pouco mais leve como funcionam os algoritmos, como você pode resolver. E é um livro que te dá toda essa noção básica de algoritmos para você entender um pouco mais sobre eles. Então é um livro muito legal. Eu até demorei um pouquinho a mais para ler porque realmente eu deveria ter lido um pouco mais cedo esse livro, poderia ter lido e tirado proveito desse livro um pouco mais cedo, fui ler um pouquinho depois do que deveria, quando eu já sabia mais do que o suficiente do que estava ali, enfim. Mas é um livro muito bom para quem está começando, para entender mais sobre algoritmos de um jeito mais leve, não aquela coisa chata assim, maçante. Então é um livro muito bom, você vai ler no máximo em 2 dias, se você tiver com tempo aí, porque é um livro bem leve, bem legal e divertido de ler, se você é curioso ou curiosa e gosta de algoritmos, beleza? E o segundo livro que eu queria falar nesse vídeo é o livro Lógica de Programação e Algoritmos em JavaScript. É outro livro muito legal também, porque ele é 2 em 1, ele vai juntar a lógica, então se você precisa aprender lógica de programação, você vai aprender, e se você precisa aprender JavaScript, você vai aprender também. Então é um livro muito legal, se você quer começar, iniciar a sua jornada na programação. E se você decidir que JavaScript vai ser a sua primeira linguagem, com certeza é uma boa escolha de livro aí para você juntar a lógica e a linguagem que você escolheu, beleza? Então é um livro que vai passar pelos algoritmos, assim como o livro de Entendendo Algoritmos, mas de um jeito um pouco mais técnico, Ele vai passar direto para o código, ele vai fazer você criar algoritmos já em JavaScript, e não é um pouco da proposta do Entendendo Algoritmos, que ele busca ser um pouco mais de história, assim, de contar, de deixar as coisas um pouco mais leves e de falar de algoritmos de um jeito mais leve também. Então, é um livro mais técnico, mas é muito bom para quem está iniciando e quer começar em JavaScript, beleza? Então, esse é o segundo livro e você vai encontrar aí numa faixa bem tranquila de preço, bem justa, tanto de Entendendo Algoritmos como esse aqui de Lógica de Programação. E o terceiro livro, que eu recomendo bastante, em vários vídeos já falei sobre ele, é a Introdução à Programação com Python, porque ele é outro livro 2 em 1 também. Você vai aprender lógica de programação e Python. Então, se você quer aprender Python e Python vai ser a sua primeira linguagem, é um ótimo livro para começar, porque você vai ver os conceitos básicos da linguagem, vai passar por listas, funções, várias coisas importantes que você precisa aprender em Python, e ele vai te dar essa concepção da lógica de programação, como você tem que pensar como um programador. Então realmente é muito importante. E para quem está iniciando, é muito importante a gente entender nosso código, a gente buscar entender como a gente poderia melhorar, e isso me leva para recomendar o quarto livro aqui, que é Como Ser um Programador Melhor. Esse livro, Como Ser um Programador Melhor, ele é muito bom porque ele vai te dar essas ideias, ele vai te fazer refletir sobre como você pode ser um programador mais eficiente, como você poderia ter trocado ali alguma linha do seu código ou feito de algum jeito diferente, algum jeito mais eficiente. É muito importante, quando você resolve um problema, às vezes você buscar soluções para aquele problema e ver como outra pessoa pensou para resolver aquilo. E ver, comparar. Caramba, será que a abordagem dele foi melhor que a minha? Será que a minha foi melhor que a dele? Será que eu resolvi o problema de forma mais eficiente do que ele? Então, é uma coisa que você precisa ver, principalmente quando você está começando. Tem até uma brincadeira assim, porque quando a gente começa a ver condições ali, o if, o else, enfim, a gente vai enfiando um monte de if e não vai entendendo assim como a gente poderia ter feito de uma forma mais prática, mais fácil, com código um pouco mais limpo. Então, esse livro é bem legal para você conseguir aí, enquanto você está dando seus inícios, na jornada, enquanto você está começando, ver também como você pode melhorar. Então, você tem um livro técnico que vai te ensinar o código e um livro que vai te ajudar a produzir mais, a produzir melhor.
Então é muito legal, acho que vai ser um livro que vai ajudar bastante. E se você complementar talvez o de introdução a Python ou de JavaScript junto com esse aqui, pode te ajudar bastante. Mas assim, não é um livro que você tem que ter em mente assim para ser seu primeiro livro, né, como programador. É um livro que você vai ler assim que você tiver um pouco de noção do que é ser um programador, enfim, quando você já estiver conseguindo resolver problemas, aí vai fazer sentido sim você tentar usar esse livro, né, a seu favor para conseguir ser um programador melhor. Não adianta você querer ser um programador melhor se você não sabe ainda ser o que é ser um programador. Então fica a dica aí quando você já tiver um pouco ali na metade de algum desses livros que eu falei, quando você já estiver resolvendo seus problemas em Python ou em JavaScript ou em outra linguagem, vai ser um livro que vai te ajudar a ser mais eficiente, a entender melhor os processos que envolvem ser um programador, ter um pouquinho melhor de ideia de como você tem que ter uma abordagem para resolver um problema. E então era basicamente esses 4 livros que eu queria falar nesse vídeo. Se você tem alguma ideia de dica assim, tem algum livro que te ajudou muito no início ou que você acha que vale a pena recomendar, não se esqueça de colocar aqui nos comentários, que é muito legal você poder ajudar outras pessoas também. Também não se esqueça de se inscrever no canal, de me acompanhar nas outras redes sociais e te vejo no próximo vídeo, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessas recomendações de livros. Livros um pouco diferentes para dar seus primeiros passos na programação. Então se você conhece alguém que quer aprender um pouco mais, quer fazer uma transição para a área de tecnologia, quer ver se programação é para ela ou não, então talvez possa ser um bom vídeo para enviar para essa pessoa, para ela ver e para ela decidir alguns livros aí para começar a sua jornada. Então basicamente era isso e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.